Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião desta noite e vamos procurando o sentido plano espiritual, que já estão em trabalho, né? Visitando já os lares, para que nós possamos firmar a nossa vontade de ajudar, orando para nós participarmos cada vez mais de tudo. Eu sempre falo, é um banquete espiritual, né? É uma oportunidade que nós temos de aprender, de sintonizar o melhor, deixar os pensamentos para que outras coisas boas nos ajudem. Então, nós vamos fazer uma pequena preparação na continuidade, né, da, das tarefas da casa. Eu sempre falo, gente, o evangelho inteiro, para nós que ainda estamos lutando com os nossos erros, é uma estranha moral. Porque o Cristo vem falar contra os nossos vícios. Ele vem nos colocar a verdade. Hoje à tarde nós estávamos discutindo até a questão da humildade. Há quantos séculos e nós não sabemos o que é humildade, não é? Nós estamos lutando, mas ainda não sabemos. Nós estamos lutando para melhorar os vícios que nós criamos e nós ainda não conseguimos. Então, as palavras do Cristo, todas elas, tudo do Evangelho, para nós ainda é uma estranha moral. Nós não conseguimos entender a grandeza do plano espiritual. Nós ainda somos muito apegados à parte da terra, da matéria, né? Então, nós temos que continuar lutando. E o que ele fala é tudo quanto o Evangelho nos coloca, né? Bom, nós vamos fazer o estudo escolhido pela espiritualidade, né? E esse estudo é do livro Mecanismos da Mediunidade. É bom a gente também falar um pouquinho dele no seguinte aspecto. Esse livro foi psicografado no primeiro ano que o Chico já se encontrava em Uberaba, né? E ele foi psicografado junto com o Valdo Vieira. Então, um dos livros, são poucos, né? E a psicografia dos dois médiuns. E nesse livro, os capítulos pares foram psicografados pelo Chico e os ímpares pelo Val, né? E esse, especificamente, capítulo que nós vamos estudar hoje, a pedido da espiritualidade, é o capítulo 9, portanto, foi psicografado pelo Valdo Vieira. Todos, claro, pelo mesmo espírito, André Luiz, né? É bom lembrar. Bom, o capítulo ele chama Cérebro e Energia, né? Nesse capítulo, vai ser feita uma analogia sobre o que ocorre no plano físico, num processo de funcionamento de um gerador chamado shunt, né? Junto, né, essa analogia junto, associado ao que ocorre no nosso plano mental. Então ele vai fazer essa analogia, é muito interessante, né, a forma com que ele aborda, ver, né, como realmente tudo pertence a Deus, né? Então, um gerador, né, que é utilizado no plano físico, ele tem uma analogia de funcionamento semelhante ao que ocorre no nosso plano mental. Então, para nós vermos como existe toda uma associação do que é realmente divino, né? Bom, então vamos falar da parte, ele aborda primeiro a parte física do próprio gerador, né, do funcionamento, para que depois ele vá entrar no plano, no que é realmente importante, que é o funcionamento do nosso pensamento, do nosso plano mental. Então eu vou seguir o capítulo, né? Como ele escolheu esse capítulo, é bom nós seguirmos para ele mostrar essa analogia, né? Essa associação. Então ele diz assim: na produção de corrente contínua, porque esse gerador ele gera corrente contínua, né? Então, na produção de corrente contínua em eletricidade,
possuímos geradores e motores capazes de criar força eletromotriz, né, que gere movimento, se necessário, né, e fornecer corrente no que respeita aos geradores, né, que é o caso, ou de ceder potência determinada no que tange aos motores, né, aí gera movimento. Nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, encontramos os enrolamentos em tambor, que podem ser imbricados ou ondulados, com particularidades técnicas variadas. Ele está abordando detalhes do gerador, porque tudo tem a ver depois quando ele entra na parte espiritual. Anotando a multiplicidade dos aparelhos dessa espécie, né, existe uma variedade, lembremos-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre autoexcitados. Esse autoexcitados, ele vai ressaltar bem quando ele vai falar do plano mental, né? E ele é autoexcitado no gerador porque ele pega um magnetismo residual, né? E ele vai trabalhando aquilo e vai gerando, aumentando o fluxo de energia até que ele chegue num estado de equilíbrio. E para consolidar imagens comparativas preciosas no assunto, permitimos-nos repetir as figurações já feitas em capítulos anteriores da obra, né? Em torno da atenção e da desatenção. Esses são dois outros pontos importantes, que é do campo mental, seria o campo da vigilância mental, né? A vigilância do nosso pensamento. Para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação da energia mental e expansão respectiva, quer dizer, o que vai ocasionar, né, em seguida a essa energia mental. Toda a nossa energia mental, que são os nossos pensamentos, ele gera um resultado, né? E é esse resultado que ele está querendo chamar a atenção para que ele seja o melhor possível, de ordem mais elevada possível, né? Agora ele vai entrar no gerador propriamente, né? O gerador shunt, né? Então observemos um gerador shunt em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame, né? Então eles escolheram esse gerador porque ele se adapta melhor ao que eles querem explicar no plano mental. Imaginando-se-lhe o interruptor aberto, ele vai entrar um pouco na parte técnica, né? Mas vamos tentar seguir. E o importante é realmente a gente entender depois a parte espiritual. Imaginando-se-lhe o interruptor aberto, quando o induzido começa a girar, repararemos que aí se plasma pequena força eletromotriz em vista da formação de magnetismo residual. Ele também vai falar muito dessa questão do magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante no campo, né? A força residual, o magnetismo residual, não gera realmente qualquer corrente, né? Se fecharmos, contudo, o interruptor, né, fazer a conexão, né, fechar o circuito, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo que, por sua vez, determina a formação de uma força magnetomotriz, né, magnética, de sentido idêntico àquele em que se expressa o magnetismo residual, que é o que já existia, dilatando o fluxo até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor de conformidade com a resistência integral do campo. Ela vai se autoexcitando e vai gerando, aumentando até chegar num ponto de equilíbrio. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação. É quando chega no limite. Porquanto, acima dessa zona, a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora.
Então, como ela é menor, então há uma estabilidade no processo, né, em todo o circuito que está ocorrendo. Sempre que a corrente de um gerador não se altere, a frustração é devida a causas diversas, das quais salientamos as mais importantes. Olha que ele vai falar em frustração da corrente elétrica, que na verdade ele vai utilizar essa analogia também quando ele entrar no campo mental, né? Então são três que ele optou aqui. Ausência de magnetismo residual, que é quando se trata de aparelhos novos, que não têm esse magnetismo residual, ou fora de serviço por longo tempo. Olha como isso já traz uma associação para nós no campo mental. Quando fala aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo, já está gerando aí uma ideia do quê? De uma inércia, né? Uma ociosidade. Então ele vai entrar isso depois. O segundo que ele fala, ligações invertidas no circuito do campo, de vez que, se precisamos do magnetismo de resíduo, né, para que se produza ação adicional no circuito magnético, é indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura, de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adicione ao campo residual. Então, aqui ele está falando do processo em si, né? Para que aquele processo de alta excitação, de aumento, né, da corrente, possa realmente ela ocorrer. E o terceiro é uma resistência excessiva do circuito do campo, que poderá advir de ligações inconvenientes. E olha que ele está falando do plano físico, ele está falando do gerador em si, mas nós já conseguimos ir associando o que ele quer dizer no nosso plano mental. Ligações inconvenientes, que é conexões mentais inconvenientes, ou de influência perniciosa, que também é de ordem inferior, dos detritos acumulados na máquina. E os detritos que nós acumulamos também na nossa máquina mental, né? Aí ele vai começar a fazer essa analogia. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado. Também existe essa autoexcitação no nosso plano mental. Acrescido, claro que aqui ele está fazendo, é bom deixar claro que todo o nosso plano mental, ele também atua no cérebro propriamente dito, que é físico, né? Mas o que que ocasiona toda essa conexão do cérebro mesmo, físico, não é realmente a vontade do espírito, é causado por nós. E nós não somos o cérebro, nós somos o espírito. O espírito faz com que o cérebro funcione, né, para manter o organismo físico, né, em perfeito funcionamento. Então, nós damos esse direcionamento ao nosso cérebro, e não o contrário, né? Então, por isso que ele fala, né? Encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, né? Geração é o início, excitação, que é a ampliação, seja do que for, aí é que está o ponto. Porque essa autoexcitação, ela pode ser tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo. Nós vamos dar esse direcionamento. Transformação, quer dizer, o que nós vamos fazer com as ideias que estão no nosso plano mental? Nós vamos transformar alguma coisa, se bom ou ruim, não sei. Indução, porque nós também somos indutores às criaturas, né? Nós vamos levar uma indução
seja no plano mental, alcançando espíritos desencarnados ou mesmo encarnados, e vamos influenciar as pessoas nessa indução. Condução, quer dizer, a condução, como nós vamos conduzir tudo isso nas nossas vidas. Aqui ele está mostrando a total e grande responsabilidade dos nossos pensamentos, né? Exteriorização, como nós exteriorizamos tudo isso? Nós vamos ter que determinar também, isso aqui nós fazemos inconscientemente, né? Ele está mostrando aqui um processo de uma forma mais didática do que nós já fazemos. Não é que nós vamos implementar isso aqui, é como funciona o nosso plano mental. Para nós conseguirmos entender a responsabilidade do direcionamento que nós damos, né, aos nossos pensamentos e de que forma nós emitimos tudo isso, né? Captação, porque também nós captamos, absorvemos ou não, vai depender. Tá cheio, ainda mais hoje na internet, o que tem de tranqueira, né? Nós podemos ver, mas não captar. Agora, se nós absorvermos, nós estamos captando aquilo que é ruim, né? E hoje tem muita coisa dessa natureza. Assimilação, vamos assimilar aquilo ou não? E desassimilação, vamos tirar aquilo que não é bom, né? Então nós vamos desassimilar. Eu assimilava até hoje, mas hoje eu cheguei numa conclusão que isso não é bom. Então eu vou desassimilar. Tudo isso da energia mental, que é a nossa energia aí no campo da mente, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função, né, de criar força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, como ocorre no plano físico, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra. Lembremos, por isso que eu quis também deixar claro que esse livro foi psicografado em 59, né? Isso tem 60 e poucos anos, né? 67 anos. Então, muita coisa aqui é a linguagem da época, naturalmente, né? Nem poderia ser diferente. Então, é o que ele fala. Não é só, né, para criar essa força eletromotriz propriamente, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra. Quer dizer, como nós vamos exteriorizar tudo isso? E ele não está falando propriamente, né, dos emissores e receptores de televisão, mas ele está falando de que forma nós vamos explanar isso para as criaturas e para nós mesmos, que os primeiros a serem beneficiados ou assim prejudicados diante de pensamentos de ordem superior ou inferior somos nós, os primeiros, que nós primeiro nos banhamos com aquilo. Depois nós vamos transmitir, como ele fala, né, como se fossem emissores, né, e mesmo também receptores de meios de comunicação, né? Que na verdade é a nossa própria comunicação com as criaturas, seja de ordem mental ou mesmo física, né? Erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação, porque na verdade há toda uma conexão que parte exatamente da nossa mente e fisicamente do nosso cérebro, né? Para que haja o equilíbrio desses vários departamentos do corpo, temos que primeiro partir da nossa mente. Se a nossa mente está
totalmente destrambelhada, desequilibrada, nós vamos transmitir isso para o nosso organismo, naturalmente, né? Então, erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, né, das quais as pequenas partículas de germânio, né, que não chega a ser um metal, é considerado um semimetal na tabela periódica, né, na construção do transistor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, podem oferecer imperfeita expressão. Então, aqui, o que ele quer dizer? O cérebro, volta lá, ó, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, né? Tem células próprias do campo do cérebro. Elas detêm verdadeiras usinas microscópicas, que faz parte de né, cada pedacinho lá do cérebro, né? Das quais as pequenas partículas, aí ele faz uma associação, naturalmente, de germânio. Germânio é um semimetal que é utilizado muito na área da microinformática, né? Dos circuitos, como ele fala aqui, do transistor. Então, isso tudo se processa como ocorre nos equipamentos eletrônicos, por intermédio também de processadores que existem dentro dos equipamentos, como ele coloca aqui, né? Nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, então podem oferecer imperfeita expressão. Essa é a questão, né? Por que imperfeita expressão? Porque tudo que estiver em desacordo, né, com as leis divinas, e nós alimentarmos isso em nós, nós iremos transmitir isso com essa imperfeita expressão. Porque nós iremos envolver outras criaturas com essa imperfeita expressão e nós estaremos também envolvidos no comprometimento de não termos cuidado, que é aquela atenção e desatenção que ele fala ali atrás, né? De nós termos vigiado e direcionado os nossos pensamentos para o que realmente é de ordem superior. E ele continua. É aí, nesse microcosmo prodigioso, olha só, prodigioso, porque é o nosso pensamento, é o nosso cérebro, que a matéria mental, ao impulso do espírito, olha a importância. Nós não vamos culpar, eu tenho um problema no cérebro, né? Ou eu tenho um problema não sei o quê. Não, o problema todo é você. Né? Não tem nada de jogar a culpa em nada, né? Então, o impulso do espírito é manipulada e expressa, manipulada por nós mesmos, né? Não é manipulado exteriormente, não. E expressa, nós nos expressamos, né, transmitimos em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam. Viu por que, ele cita a questão do gerador Shunt? Né? Ele produz correntes que se exteriorizam. E o gerador faz isso. Ele produz correntes, expande com a alta excitação, e nós também fazemos isso no plano mental, para exteriorizar, quer dizer, para ser utilizada de alguma forma. No espaço e no tempo, né, essa exteriorização é no espaço e no tempo, é no decorrer da nossa vida, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime responsabilidade do que está exprimindo e transmitindo, exemplificando, né? Através de ação e reação permanentes, porque tudo que nós agimos existe uma reação normalmente contrária, né? Isso é uma lei da física,
Então, nós temos que lidar com tudo isso e saber como lidar, né? Mas isso, obviamente, depende o quê? Da forma que nós vamos conduzir a transmissão dessa corrente. Que corrente é essa? É aquela corrente que oferece uma imperfeita expressão ou é uma corrente pura, onde realmente vai ser bem utilizada, né, exteriormente, né? Como acontece, né, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, ele volta lá no gerador, em que o fluxo energético atinge valor máximo, né, quer dizer, o limite. Segundo, a resistência integral do campo, ele está agora se referindo ao gerador, diminuindo de intensidade na curva de saturação, quer dizer, quando ele começa a entrar no ponto de equilíbrio. Nas reentrâncias de semelhante cabine, de cuja intimidade a criatura expede as ordens e decisões, olha só, voltando, nas reentrâncias de semelhante cabine, isto é a nossa mente, essa semelhante cabine, de cuja intimidade, porque ela é nossa, há uma intimidade, né? A criatura expede as ordens e decisões, isso parte do espírito, com que traça o próprio destino, né? E não é verdade? Vem do nosso pensamento a destinação que nós damos a nós próprios, né? Temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, né? Tudo isso está interligado, porque são meios de contato com o exterior do nosso cérebro, né? Por intermédio da onde? Dos centros de visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra, da memória, múltiplos automatismos, nós temos muito isso, a questão do automatismo em muitas coisas, mas que tem que estar bem direcionadas, naturalmente, em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, que são o quê? Os nossos pensamentos mais profundos e também todo o arquivo que nós temos no perispírito das reencarnações anteriores, que também estão influenciando hoje o que somos a resultante, né? Usa-se muito o termo o homem integral, né? Quer dizer, nós somos a integralidade do que já fomos desde que fomos criados. A verdade é essa. Então, os poderes da memória profunda, do discernimento, olha aí, a questão do livre-arbítrio, né, que nós temos que saber utilizar, da análise, claro, nós temos que analisar e muito o que pensamos, as tendências, tudo que nos agrada, tudo que nós queremos assimilar, como ele usou o termo, né? Nós temos que tomar muito cuidado, que isso é o destino das nossas vidas. Da reflexão, temos que refletir constantemente, né, as nossas vidas. Lembrarmos Santo Agostinho, que refletia todas as noites se ele tinha feito tudo que poderia ter feito em favor do semelhante. Do entendimento, estudo, né? Tudo isso está interligado, e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Então, olha só, quanta coisa que nós precisamos, assim, trabalhar, cuidar, né? Ter realmente essa vigilância. Por isso, quando os espíritos falam da vigilância,
ela é muito mais ampla do que nós imaginamos, né? Não aquela vigilânciazinha que a gente acha que se vigia, mas deixa passar um monte de transmissões de correntes deletérias, né, em favor ou contra as criaturas, né, e contra nós mesmos. Nessas províncias fulcros, ele pôs uma palavra aqui, né, junto, né, províncias fulcros da individualidade. O que ele quer dizer? São os locais da nossa mente, e fulcro no sentido de realmente ser o lugar onde vai se guardar coisas, digamos, importantes, essência, né? Então, nessas províncias fulcros da individualidade, circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza qual ocorre na matéria física. Quando ele fala da átomos de matéria da mesma grandeza, é baseado na nossa própria condição espiritual, né? Nós não podemos achar que as províncias fulcros da individualidade de um Chico Xavier possa ser comparada com as nossas províncias fulcros, né? Então isso é inerente à condição de cada espírito, mas isso nós precisamos conquistar, né? Isso não é dado por Deus, né? Então ele fala, né? Qual ocorre na matéria física em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, né? Então existe um processo dos átomos para que esse processo das correntes possa realmente se efetivar. Da mesma forma, no nosso plano mental, que nós precisamos ter tudo que está. Aliás, me lembrou bem, né, essa lição que a senhora leu aqui, o capítulo, né, da estranha moral, quando ele fala que eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Porque, na verdade, quando nós excitamos os nossos átomos espirituais, nós estamos realmente é, bus- atingindo a nós próprios no que estamos ainda equivocados, para que a gente possa superar isso, né, para um caminho muito melhor, né? Formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, o tal do resíduo, pelo que depreendemos sem dificuldade a existência do eletromagnetismo tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental, né? O que ele quer dizer? Quando ele fala para que nesses sistemas interatômicos, são os sistemas que têm as interações, as ligações e as forças entre átomos, né? Então, nós precisamos ver que existe toda uma interligação de tudo que ocorre, que passa pelo nosso plano mental, para que a gente possa buscar organizar tudo isso, para que nós possamos aproveitar melhor a reencarnação, né? Nós temos muitos desajustes vindos das reencarnações anteriores, muitas ideias complexas, bastante, às vezes, de ordem inferior, que muitas vezes nós mesmos é, lutamos ou estranhamos pensamentos ou instintos, não sei. É uma infinidade, né? E que nós precisamos ir trabalhando tudo isso para ir organizando dentro dessa autoexcitação que é necessária para que a gente possa ter, não ficar ocioso no processo de evolução. Porque a gente percebe, com a internet ainda mais ainda, né, a facilidade que está de a criatura entrar num processo de ociosidade mental, criando o quê? Situações que possam levar a criatura a deficiências mentais em reencarnações futuras.
Aliás, os espíritos estão sempre chamando atenção nesse sentido. Então, precisamos cuidar muito disso tudo, né? Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim à conta de corrente viva e exteriorizante. Claro, ela é viva, ela tem que estar em constante movimento, por isso que ele fala até da movimentação de átomos, a autoexcitação, que nós precisamos estar em movimento mental, físico. Se o nosso corpo parar também, ele vai parar de vez, porque nós temos articulações que precisam ser movimentadas, nosso plano mental precisa estar em constante movimento, para que a gente possa realmente trazer não só a saúde física, mas também a mental, e a mental voltada a quê? A essa nossa compreensão de que somos espíritos em evolução e que estamos num dos estágios evolutivos. E o estágio atual, nós necessitamos aprender os valores morais e interiorizá-los. Interiorizando-os, nós iremos trabalhar, fazer todo esse processo, né, de um gerador shunt para que a tal da corrente contínua que ele oferece, para que nós possamos também ter uma corrente contínua de ordem mais ajustada e equilibrada aos desígnios divinos. Aí é que está a questão. Senão, nós entraremos naquela questão de que iremos oferecer uma imperfeição, uma imperfeita expressão. Nós não podemos fazer isso, porque nós responderemos por essa imperfeita expressão diante de tudo que nós estamos recebendo, né? Com faculdades de autoexcitação, que é aquilo que nós já falamos, né? E autoplasticização, né? Que é o esforço onde a pessoa altere o seu próprio comportamento. Então, não é realmente o que nós precisamos fazer constantemente, nos corrigindo de acordo com as orientações do Evangelho, né? E não é essa autoplasticização que precisamos fazer. Então, com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Tal a necessidade e o volume de comportamentos, né, que nós precisamos corrigir em nós, né? E que, obviamente, começa no plano mental. A afeição do gerador Shanti, se a mente jaz desatenciosa, aí ele chama a atenção da desatenção nossa a tudo que a espiritualidade nos oferece e que nós precisamos nos ajustar imediatamente ao Evangelho do Cristo, né? Como que mantendo o cérebro em circuito aberto, quer dizer, sem possibilidades de um funcionamento adequado, né, como ele já falou lá atrás, forma-se num mundo intracraniano reduzida força mento-criativa que não determina qualquer corrente circulante no campo individual. Então, nós estamos paralisando o nosso processo mental que deveríamos utilizar para nosso próprio quadro evolutivo. Mas, se a mente está concentrada, fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações, normal. Oscilações nossas são normais. Se existem oscilações, é porque existe movimento, né? Nós estamos movimentando, acertando, errando, até aí tudo bem. Então, fazendo convergir sobre si mesmo as próprias oscilações, a força mentocriativa gerada produz uma corrente no campo da personalidade que, a seu turno, provoca a formação de energia mental de sentido análogo àquele em que se exprime o magnetismo de resíduo. Quer dizer, nós vamos estar buscando recursos
né, que seria esse magnetismo de resíduo, para que nós possamos o quê? Dilatando o fluxo até que a força aludida atinja o seu valor máximo, que é aquilo que foi falado, alta excitação, até ele chegar o quê? Num ponto de equilíbrio, de acordo com a resistência do campo a que nos referimos. E não é uma verdade? Nós não precisamos realmente trabalhar no nosso interior. E quando ele fala aqui da questão, até dilatando o fluxo até que atinja o valor máximo, é o valor máximo que cada um pode alcançar se houver um esforço contínuo no campo do bem, né? Não tem outra forma, né? Surpreendemos nessa fase o mesmo fenômeno de elevação da voltagem no gerador elétrico, porquanto no cosmo físio-psicossomático, a corrente mento-criativa, né? Então, é a criatividade proveniente da mente, né? Que nós precisamos ter essa mento-criatividade mesmo, né? A corrente mento-criativa se alteia até o ponto de saturação, né? Então, nós precisamos buscar alcançar o máximo que nós pudermos no campo da reencarnação, do qual se alonga com menor expressão de potencial, aonde? No rumo dos objetivos a que se afeiçoe. Aqui nós estamos afeiçoados. Estamos direcionando o nosso coração para o quê? Para o quê, por exemplo, né? Para valores que nós vamos utilizar e aproveitar na vida espiritual, ou há muita coisa no campo material, né? Ao bem que o Cristo nos ensina, quando ele pede que nós nos amemos uns aos outros, ou a assim, instintos de ordem inferior que nós ainda alimentamos contra A, B, C ou D, né? E ele termina a frase aqui: conforme a linha do desejo, né? Qual é o nosso desejo? É a opção de cada um, né? Então, onde nós estamos realmente colocando ou depositando o nosso futuro? Nos valores que o Evangelho nos ensina, onde ele traz valores morais de ordem extremamente elevada e que nós precisamos realmente adquirir esses valores, ou estamos deixando acontecimentos, muitos, na nossa vida que nós estamos relegando a instintos de ordem inferior, até acreditando que temos a razão de fazer isso. Porque normalmente a gente fala assim, mas a criatura não me dá outro motivo, ou ela fez isso contra mim, ou qualquer outra coisa. Injustificáveis, claro, né? Nada justifica nós nos distanciarmos do Evangelho do Cristo, né? Nada. E ele vai, para terminar, né? Sempre que a corrente mental ou mento criativa não possa expandir-se, né? Tal negação, né, se filia a causas diversas, das quais, como acontece na máquina Shank, assinalamos as mais expressivas. Agora ele vai falar três, ele falou três do campo físico. Agora ele vai falar três do campo espiritual ou, né, mental. Primeira, ausência de magnetismo residual em se tratando de cérebros primitivos. Aqui o que ele quer dizer? Nós vamos encontrar, né, algum resíduo do bem, né, de algo que realmente movimente a criatura para trabalhar no seu futuro, realmente em criaturas que já tiveram uma vivência, né, de várias reencarnações, um certo estágio evolutivo. Por isso que ele fala, a ausência do magnetismo residual em se tratando de cérebros primitivos. No campo lá do primitivismo nosso, nós
pouco ou nada tínhamos de magnetismo residual para utilizarmos em reencarnações posteriores, né? E pouco tínhamos condição de absorver pelo nosso primitivismo, né? Isto é, isto é, de criaturas nos primeiros estágios do pensamento contínuo, né? Que é o caso da nossa vida primitiva. No reino nominal, agora ele vai fazer o ou, né? Que é o preocupante. Lá tinha uma justificativa, eram primitivos mesmo, nem tínhamos pensamento contínuo, como temos hoje. Viu que ele traz a corrente contínua com o nosso pensamento contínuo, né? Ou de pessoas, por largo tempo, entregues à profunda e reiterada ociosidade espiritual. Essa que é o preocupante. E é essa que nos cabe. Porque a primeira parte ali nós já passamos. Não poder, eu sou ainda meio primitivo, né? Não dá para falar. Mas dizer que nós temos largo tempo entregues à profunda e reiterada ociosidade espiritual, aí cada um tem que refletir, né? Se está tendo essa ociosidade, se não profunda, só reiterada, ou só reiterada e pouco profunda, não sei. Aí cada um tem que friamente analisar o que está fazendo do seu tempo, da sua mente, está sendo direcionado para quê? Porque quando ele fala em ociosidade espiritual, realmente é o ócio do espírito, né? E no campo mental e físico. Porque se eu não faço, se eu não penso em nada, não estudo nada, não busco leituras edificantes, com certeza para o próximo eu não estou fazendo nada também, porque a gente já tem dificuldade de ir até o próximo no campo da caridade e tal. Quanto mais se nossos pensamentos e o nosso tempo está realmente extremamente ocioso, né? Não tem como, né? Não tem como. Segundo, circuitos mentais invertidos, que aí ele está falando de valores espirituais que estão de ordem inversa. A gente fala muito isso, né? Que os valores estão invertidos. Mas isso aí ele traz para o campo mental. Se a criatura acaba invertendo esses valores dentro de si, muitas vezes até para justificar a ociosidade ou qualquer ato que ela possa cometer, ela vai ter que responder. Em razão do monoideísmo vicioso, quer dizer, da ociosidade viciosa, né? Da ideia fixa, que também ele está abordando o monoideísmo, traz muito da ideia fixa, viciosa, na maioria das vezes agravados por influências obsessivas. Porque, claro, com ideias fixas, ociosidade, nós somos captadores, não somos vítimas não, porque não somos vítimas, mas captadores de obsessores que alimentem a nossa própria obsessão, ou auto-obsessão, né? Porque, na verdade, quando nós temos espíritos que estão ao nosso redor nos obsediando, nós também os estamos obsediando também, né? E o terceiro, deficiência da aparelhagem orgânica, e eu lembrei, o Evangelho fala direto, né? Que temos que cuidar do corpo e do espírito, está lá, né? Então, deficiência da aparelhagem orgânica, por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias. Que perturbações? Essas enfermidades vêm da onde? A gente fala que eu peguei uma gripe porque veio um vento, não sei o quê, porque o vírus me pegou, a bactéria me pegou, só que nós somos um poço de perfeição, né? Tudo vem de fora. Nada vem da nossa mente que baixa a nossa imunidade pelos pensamentos e atos
E depois a gente quer culpar os outros, a vacina que não funcionou, que não sei o quê, aquelas coisas todas. Temos que achar algum culpado. E aí, o culpado, a gente sabe que o espelho foi criado para isso, para achá-lo, né? Por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias, oriundas do relaxamento da criatura. Cadê a vigilância? E relaxamento de toda a ordem, né? Nós nos tornamos relaxados, esse termo é de chamar a atenção, né? Relaxados com o nosso bem-estar espiritual, espiritual, e que vai, claro, trazer consequências ao organismo, sim, né? E como ele fala, oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo, né? Que é cuidar do corpo e do espírito. Mas nós sabemos que todas as enfermidades, todas, né? As enfermidades do corpo provêm do espírito. Não existe fantasia e nem o contrário. Ah, eu não estou bem porque eu estou doente. Não, você está doente porque você não está bem. Há uma diferença, né? A culpa vem daqui, não vem daqui, né? Aqui acaba sofrendo as consequências daqui, porque nós que precisamos trabalhar a nossa mente, nos ajustando com leituras, com estudo, porque nós estamos falando para nós espíritas, né? Então, nós, claro que para todo mundo, naturalmente, mas principalmente nós espíritas não temos desculpas em dizer que eu não recebi a oportunidade ou a orientação para que eu tivesse uma reencarnação equilibrada e proveitosa. Essa desculpa não vai colar em lugar nenhum. Mesmo com toda a misericórdia divina, né? Ele vai ser misericordioso, mas vai te dar outras reencarnações onde nós teremos que responder pela nossa ociosidade mental e pelo nosso mau uso da reencarnação, né? E que foi misericordiosa, porque se nós fôssemos reencarnar com a justiça divina aos nossos pés, puramente, nós estaríamos com problemas bem sérios. Mas, como ele é misericordioso, nos dá oportunidades para ver se, pelo amor, nós nos corrigimos de erros lá de tantas reencarnações, né? Mas, normalmente, a gente ignora tudo isso e vai realmente arrumando mais compromissos para o nosso futuro, né? Então, nós espíritas, né, principalmente numa casa de Fabiano de Cristo, a responsabilidade é muito maior, que nós estamos recebendo e muito. Se nós não estamos percebendo ou enxergando, tratemos de fazer isso, porque senão nós teremos problemas sérios no desencarne, nos achando a última bolacha do pacote, e nós não somos nem o pacote, né? Que vai para o lixo, quanto mais o resto, né? Então nós temos que tomar cuidado. A, a espiritualidade, ela trabalha incessantemente para o nosso despertar, por nos amarem tanto, né? É puro amor que eles nos dedicam. André Luiz, né, psicografa junto com Chico e Valdo Vieira esse livro. Para quê mesmo? Para ficar ali na página? Ou é para nós despertarmos para o que devemos, né? Que Jesus tenha muita piedade de todos nós, né? Diante da nossa ociosidade, e que possamos realmente ter esse despertar para que a gente possa aproveitar melhor a reencarnação. Que Jesus nos abençoe. Psiquiatria, né? Para pensarmos muito nessa questão do pensamento, porque é tudo, né? A mente é tudo. Nós temos que procurar evoluir para poder analisar o que nós estamos fazendo aqui. Aliás, é uma pergunta que sempre o doutor Dias, quando nós ficamos conversando sobre as lições do Evangelho, ele fala: é preciso salientar para todos o que estamos fazendo na reencarnação. Qual é o nosso objetivo maior?
viver essa vida que todos estão levando e achando que isso é viver, né? E quando ele estava falando, eu lembrei muito que o André Luiz mesmo fala, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro, né? Então, que tesouro é esse? Não é? Qual é a matéria? É essa vida mundana, é essa coisa de a gente querer ter mais, eu quero isso, eu quero aquilo, a aparência física e a mente, como é que está, né? Então, nós temos que pensar muito se querermos realmente reagir para o bem e evoluir, nós temos que parar para pensar melhor, né? Então, nós agradecemos muito, viu, filho? Porque é muito bom a gente saber que tem muito pela frente. Imagine a construção desse cérebro pelo nosso Pai. Então, é por isso que eu falei no começo: o Evangelho para nós é uma estranha moral em tudo, porque nós não sabemos ainda, né, como construir esse nosso lado espiritual. Vamos dar sequência às nossas tarefas desta noite. E vamos procurar agora novamente voltar os nossos pensamentos na prece para podermos, Senhor, primeiro agradecer muito a tudo quanto o nosso Fabiano nos concede nas reuniões de todos os dias, de todas as noites. E principalmente esta, onde ele busca esses espíritos com dificuldades terríveis. Quantas mães querendo abraçar esses filhos e eles não as reconhecem, não conseguem vê-las, talvez pela própria elevação do coração materno. Mas quem sabe a oportunidade possa surgir diante de uma palavra que Jesus sabe como que essas criaturas um dia, como todos nós, vamos despertar para essa verdadeira propriedade espiritual. Nós agradecemos o tratamento através do passe, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa gratidão por tudo quanto vem do alto. Agradecemos a esses medianeiros do bem que aqui fazem de tudo para nos ajudar com a bênção desta água fluidificada e que são também realizadas em cada lar que é visitado e levado a esperança renovada a todos. Obrigada, Senhor, e vamos continuar mentalizando a obra